Bom dia a todos e a todas. A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Franca promove hoje mais uma ação de caráter educativo e de utilidade pública voltada à comunidade francana e região. Criada pela Resolução número 586, de 9 de outubro de 2018, a Escola do Legislativo busca, entre outras atribuições, incentivar, promover e capacitar o cidadão e a comunidade em temas afins com as atividades institucionais do Poder Legislativo e também da administração pública em geral, ao debater assuntos de relevância e de interesse público, levando ensino, conhecimento e aprendizagem às pessoas. Hoje, o assunto a ser abordado é como o projeto de lei número 3.588 de 2020, que está em trâmite no Congresso Nacional, poderá contribuir para reduzir os transtornos mentais no trabalho. A nossa convidada de hoje é a doutora Thaisa Leal Sintra, advogada e pesquisadora. Ao acompanhar o presente evento, todos os participantes assumem e atestam o seu consentimento e concordância para o uso de seus dados, imagens e voz, coletados na transmissão e gravação pela TV Câmara e canais apropriados, para compartilhamento em conformidade com o artigo 7º, inciso 2º da Lei Geral de Proteção de Dados. Saliento que referido podcast está sendo transmitido ao vivo pela TV Câmara e também pelos canais apropriados do YouTube e Facebook da Câmara Municipal de Franca. Bom dia, doutora Thaisa. Um bom dia, Carlos. Agradeço imensamente o convite. É um enorme prazer estar aqui com você, debatendo esse tema tão importante. Obrigada a todos aí que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo canal TV Câmara. E é um prazer imenso estar aqui com você. Muito obrigada. Sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta. Me fala um pouco da trajetória pessoal e profissional que fez você chegar a esse projeto de lei. O projeto de lei número 3.588 de 2020, que está em trâmite no Congresso Nacional. Sim, Carlos. Bom, é uma trajetória aí de mais ou menos 12 a 13 anos de advocacia empresarial trabalhista. Não é? Estive trabalhando dentro de escritórios de advocacia, empresas nacionais, multinacionais, de alguns segmentos, assim, agronegócio, comércio, indústrias em geral, e percebi que, ao longo dessa jornada profissional, o adoecimento mental começou a ser um grande desafio dentro das organizações, sejam elas públicas ou privadas. E eu, como advogada, muitas vezes me eram solicitados, não é? Análises, pareceres, de como o direito do trabalho poderia, de alguma forma, contribuir e ajudar as empresas a lidar, a enfrentar esse tipo de problema. E eu já estava na academia científica, eu estudava na USP, fazia um mestrado em judicialização de saúde, gestão de saúde, e aquela pergunta de pesquisa começou a emergir. Por que tantos adoecimentos mentais, tantos números crescentes de afastamento por transtornos mentais, sejam eles relacionados ou não ao trabalho? E já preparando um projeto de pesquisa para o doutorado, na verdade, me veio a seguinte dúvida: será que, de fato, o trabalho pode levar ao adoecimento mental? Porque eu vejo o trabalho como algo, uma fonte de crescimento, de desenvolvimento, e não o contrário, não motivo, e não ali, muitas vezes, condições que levavam as pessoas a adoecerem trabalhando. Então, eu fui fazer uma pesquisa na legislação, até então, as legislações eram muito genéricas nesse sentido, eram abordados na Constituição Federal
o direito à saúde, o direito à segurança, o direito ao trabalho digno, ao trabalho decente, e de forma assim, muito ampla e genérico, a Constituição abordava, não é? E a CLT também, mas nada especificamente sobre o direito à saúde mental do trabalhador. Nada relacionado, por exemplo, aos riscos psicossociais trabalhistas. Não é? Então, fazendo ali o meu projeto de pesquisa, eu pude perceber que as NRs, as normas regulamentadoras, que hoje são normatizadas, né, os riscos físicos, químicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos, são regulamentados. Mas os riscos psicossociais seriam um grande avanço se nós conseguirmos aí ser aprovado, né, em breve, que seja aí a médio prazo, para trazer para as empresas formas de intervir, gerir esses riscos e prevenir os danos. Então, eu fiz o meu projeto de pesquisa baseado e foi resultado, na verdade, da minha tese de doutorado, esse projeto de lei. Doutora, eu estava lendo aqui a justificação do projeto de lei, que está no site da Câmara dos Deputados, onde foi apresentado inicialmente pelo deputado federal Alexandre Padilha. Isso. Onde ele propõe alteração na CLT. No primeiro parágrafo diz, entre aspas, a iniciativa que ora apresento advém do estudo da pesquisadora Thaisa Leal Sintra, doutoranda na USP de Ribeirão Preto no programa Interunidades. Diz a pesquisadora que, segundo dados estatísticos da Agência Europeia para a Saúde e Segurança no Trabalho, estima-se que os custos totais dos acidentes e doenças relacionados com o trabalho são consideráveis, sendo na ordem de 2 trilhões 966 bilhões de dólares, o que representa 3,9% do PIB mundial. Esses dados são assustadores, né, doutora? São assustadores, Carlos. Esse foi um dos grandes motivos também pelos quais eu disse o seguinte: ou nós prevenimos, ou o dano e os impactos são muito maiores do que a gente pensa. Então, esses são os impactos, nós podemos dizer, econômicos e financeiros. Agora, você imagine os impactos sociais, humanos, não é? Então, quando, né, eu fui para os dados, para os indicadores ali, já evidentes, não é? Ou seja, as pesquisas científicas já apontavam, os dados, não é? Os fatos falavam por si só, pelos números. Isso me assustou muito. Eu não imaginava que nós éramos, por exemplo, no Brasil, a segunda principal causa de afastamento, os transtornos mentais. Não é? E no mundo, nós somos o país mais ansioso do mundo. Então, a nível global, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E nós temos também números, né, fora daqui. Por exemplo, eu trouxe um cenário mundial. A OMS, em 2019, diz que quase 1 bilhão de pessoas conviviam com pelo menos um transtorno mental. Veja. E 14% dos adolescentes do mundo foram diagnosticados com transtornos mentais. Então, nós temos uma sociedade adoecida, né? A humanidade adoecida, né? Porque nós já estamos falando de nível global, e os adolescentes, que é o que mais preocupa. Não é? As futuras gerações estão adoecidas. A senhora falou na sua exposição que a segunda principal causa de afastamento pelo INSS são os transtornos mentais. São. As primeiras são as doenças osteomusculares. Colunas, ombro, lesões por esforços repetitivos e DORT, né? Doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. A senhora tem mais alguns dados estatísticos atuais de afastamentos? Sim, eu tenho. Eu trouxe aqui, peço licença para ler para vocês, o suicídio. É muito triste o cenário. Foi responsável por 1 a cada 100 mortes no mundo, e 58% dos suicídios ocorreram com pessoas com menos de 50 anos, pessoas jovens. E os transtornos mentais, né, foram as principais causas de incapacidade, causando 1 ano
de incapacidade a cada 6 anos vividos. Então, a pessoa tem 6 anos de vida, 1 ano foi, né, sendo, vamos dizer, incapaz, inútil, né, perdendo as suas capacidades funcionais para o trabalho. E eu tenho no Brasil um dado de 2021, no número de notificações de acidente de trabalho. Para mim foi também assustador. Foram 2.500 mortes em 2022. Uma pessoa a cada 3 horas e 47 minutos morreram no Brasil por acidente de trabalho. E as perdas financeiras foram de aproximadamente 13 bilhões de reais. E nos últimos 10 anos foram gastos 23,5 bilhões de reais com doença acidentária, com auxílio doença acidentário, 43,1 bilhões de aposentadorias por invalidez e 20,6 bilhões com pensões por morte por acidente de trabalho. Então, veja o impacto financeiro, né? Humano, social, nós não temos como medir, certo? É imensurável o dano, mas o impacto financeiro está aqui. Por isso, nós precisamos nos movimentar e nos unir, de alguma forma, a fim de evitar, a fim de mitigar os riscos e prevenir os danos e acidentes e doenças ocupacionais. Doutora, esses dados são alarmantes, preocupantes, que a senhora passou aqui para a gente. Muito preocupante. Mas como os resultados da pesquisa feita pela senhora podem impactar na vida das pessoas e também no projeto de lei, que está em trâmite ainda no Congresso Nacional? Certo. Bom, alguns resultados foram interessantes quando eu investiguei aí mais ou menos 270 casos judicializados nos TRTs, né, Tribunais Regionais do Trabalho, da 15ª região, que é Campinas e interior de São Paulo, e também na 2ª região, que é São Paulo, ABC Paulista, Litoral. E aí os números assim, foram confirmaram algumas evidências científicas que já existiam na literatura científica acerca do adoecimento mental no trabalho. Dentre eles, me chamou muita atenção: assédio moral, assédio sexual, conflitos interpessoais, violência psicológica de qualquer ordem, foram grandes motivos e causadores para o adoecimento mental no trabalho. Então, esse número, nós vemos que as empresas precisam, de alguma forma, olhar para esse assédio, muitas vezes, que acontece de forma velada ali dentro, não é? Se conscientizarem para trazer medidas, né, preventivas, medidas promocionais, educação, que possam mitigar e trazer às claras mesmo, não é, Carlos? São assuntos muito estigmatizados, muito polemizados, e muitas vezes as organizações não querem entrar nessa seara, o que é ainda mais grave, não é? Porque quando a gente precisa enfrentar alguns problemas, algumas dificuldades, alguns desafios, nós precisamos encarar. Então, muitos que a gente nota, empresas ainda são resistentes a esse tipo de prática, medida preventiva. E o projeto de lei certamente trará formas, diretrizes, recomendações, normas a serem regulamentadas que os ajudem na tomada de decisões, na mudança de cultura, na mudança de mentalidade, certo? Na mudança da liderança, porque a liderança está totalmente atrelada, ela está totalmente relacionada quando nós falamos em relacionamentos sociais dentro do trabalho, não é? As equipes, elas precisam ser engajadas, elas precisam ser motivadas, as pessoas, né, o trabalhador precisa se sentir pertencido, né, muitas vezes valorizado. E a liderança, ela tem, vamos dizer, essa musculatura para lidar com esse tipo de desafio, né, muitas vezes a ser enfrentado. Nós não temos muito o que falar quando uma organização pratica assédio moral, quando uma organização, né, tem aí como muitas vezes como práticas antiéticas.
E todos esses são que a gente pode dizer os riscos psicossociais que geram o impacto negativo, que porventura podem, né, gerar o adoecimento mental. Perfeito. Antes de dar continuidade no assunto, doutora, dentro da seara do assédio, nós teremos hoje aqui na Câmara uma palestra presencial, às 14 horas. Estará conosco um profissional, Elandro Moreira Bastos, de São Paulo, do Grupo Saúde e Vida, onde ele vai proferir na oportunidade uma palestra dirigida aos servidores, voltados ao assédio, e também sobre a questão de conscientização sobre alcoolismo e tabagismo e doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, no dia 14 de setembro, às 9 horas, teremos aqui na Câmara Municipal uma palestra, também da doutora Caroline Mazon, ela da Câmara Municipal de Araras, ela é pedagoga legislativa e também vai falar sobre esse assunto, assédio no ambiente de trabalho. Tanto a questão do assédio moral e assédio sexual. Eu quero fazer um agradecimento, doutora. A Escola do Legislativo, ela existe dentro do organograma da Câmara Municipal desde 2018. Foi criado por uma resolução, como foi falado na inicial, e de lá para cá foi feito diversos eventos, diversas atividades educacionais que foram paralisadas na pandemia. Como de forma geral, em todo o mundo, a pandemia repercutiu nas atividades presenciais em todo o país. E as atividades foram retomadas no início desse ano, na gestão do vereador e presidente Carim Petrópolis Farmácia, que nos deu total apoio e respaldo para que as atividades fossem retomadas a todo vapor. Então, de lá para cá, desde o começo do ano, uma série de atividades têm sido feitas, atividades presenciais, atividades online, podcasts, dando total apoio e suporte na realização das atividades da Escola do Legislativo. Aí fica meu agradecimento ao presidente da Casa, Carim Petrópolis, para essas iniciativas que ele vem nos apoiando aqui na Câmara Municipal. Muito bom, Carlos. Isso é tão importante. Eu acho que a educação é transformadora. Eu sou uma pessoa, assim, uma ativista, uma entusiasta, porque eu acredito que nós só transformamos uma realidade, nós só enfrentamos grandes desafios se a educação estiver em primeiro lugar. Então, vocês fazem um trabalho maravilhoso de conscientização, de levar para as pessoas a informação de qualidade, a formação de qualidade. Parabéns, parabéns mesmo. Obrigado. Estive recentemente em Brasília e encontrei com o senador Marcos Pontes. Nós fizemos oficiamos ao Senado, protocolamos um documento em que estamos solicitando a vinda dele aqui na Câmara Municipal para fazer a abertura de um evento interleges, um encontro interleges. Estivemos pessoalmente com ele, falamos com ele, e ele falou para mim, numa conversa breve, que a educação é a base de tudo. A educação é a base de tudo. Então, o foco, o objetivo principal é a educação continuada. Com certeza. Doutora, voltando aqui ao assunto, a proposta apresentada pelo deputado federal Alexandre Padilha, no projeto de lei 3.588 de 2020, ele modifica a CLT no bojo do artigo 200, inciso 9º, né? Está acrescentando a expressão medidas de prevenção, intervenção e gestão dos riscos psicossociais por parte do empregador. Eu queria que você me falasse a importância desse dispositivo. Sim. Na verdade, né, Carlos, como eu disse no início, nós temos normas muito gerais quando nós falamos em medidas preventivas que poderiam ajudar, auxiliar as empresas na tomada de decisões, nas práticas que podem ser ali implementadas para evitar o adoecimento, né, seja físico e mental. E as NRs, elas estão reguladas, na verdade, esse artigo 200, ele traz de forma geral a possibilidade de serem implementadas, né, de serem publicadas NRs, normas regulamentadoras, que evitem os riscos, né, evitem, na verdade, danos maiores. Então, ela faz, né, as NRs fazem com que as empresas tenham acesso a formas
e meios de evitar. Por exemplo, né, nós temos os riscos biológicos, então os hospitais, eles fazem esse tipo de cuidado, né, esse tipo de assistência para evitar maiores danos. Assim como a ergonomia, né? A questão ergonômica, né? O corpo físico, ele precisa ser adequado, né? Às atividades ali desenvolvidas. Então, todas as outras NRs trazem normas técnicas que ajudam as empresas para que elas cuidem e tenham, né, assegurem ali a dignidade, o trabalho seguro, o trabalho saudável dentro das organizações. E as NRs, e uma possível NR, que é o inciso nono, seria trazer formas de que as empresas tenham a condição de baseado em evidência científica, porque assim que certamente forem, as comissões vão ser aprovadas. Então, hoje nós passamos só o projeto de lei passou pela Comissão de Previdência Social, e ele já está indo, né, está sendo encaminhado para a Comissão de Direito, Trabalho e Justiça. Certamente essa comissão trará ali as necessidades, né, que a gente tem que ter como norma técnica, e as empresas poderão acessar essas medidas, essas diretrizes, que as ajudarão. Então, eu trago alguns exemplos de evidência científica. Hoje, né, nós sabemos que práticas de mindfulness, por exemplo, são práticas simples, né, de ali as pessoas terem um descanso de 5 minutos como pausa diária, no local de trabalho mesmo, para evitar o estresse intenso, evitar a ansiedade, né? Evitar todos aqueles estressores, fatores estressores ali no ambiente que podem levar ao adoecimento mental. Segundo, as empresas podem ser implementadas culturas de cuidado, por exemplo. Então, a organização, ela precisa ter como uma cultura dentro ali do ambiente de trabalho, uma cultura de acesso. As pessoas podem ter acesso à escuta, à fala, com os líderes, por exemplo. Então, essas são medidas, né, um processo, por exemplo, de humanização das relações de trabalho. Como é importante o trabalhador se sentir pertencido àquele meio. Ele poder falar para o líder dele que tem algo errado, que ele pode, por exemplo, ter ali uma liberdade, uma autonomia, flexibilidade de jornada de trabalho, né? E também pode ser feito, por exemplo, gestão de riscos. E como é feito? Existem hoje questionários, né? Questionários validados cientificamente, onde a empresa pode diagnosticar o que tem causado naquele ambiente de trabalho os possíveis afastamentos, né? Ali, às vezes, a ausência, o baixo engajamento, baixa produtividade, todos esses são impactos que podem, né, a empresa pode perceber de forma a prevenir, sabe? Então, essa norma regulamentadora, ela traria realmente algumas medidas que pudessem ser praticadas pelas empresas. Eu gostaria que a senhora falasse mais um pouco sobre esses impactos dos números apresentados pela senhora, os dados estatísticos, na sociedade e também na economia, né? Sim, com certeza. Então, como a gente já comentou aqui, os números são assustadores, né? Então, o que nós podemos perceber, Carlos, é que nós temos um grande problema junto à Previdência Social, no tocante a esses números, a esses valores que são gastos, né, despesas econômicas, financeiras, né, que poderiam, às vezes, estar sendo direcionadas para outras áreas, né? Nós temos um problema sério, que eu falo assim, que quando uma pessoa adoece mentalmente, então, quando, por exemplo, um trabalhador adoece, todo o entorno é afetado. A família, os filhos, a sociedade, não é? E quando, ao contrário, as empresas trazem, né, de forma a prevenir esses danos, os impactos podem ser muito positivos. Então, quando existe, por exemplo, a cultura do cuidado dentro de organizações, e eu trago aqui, Carlos, não somente fatos, mas são provas de que quanto mais uma empresa investe em desenvolvimento humano, mais ela lucra em todos os aspectos, tá?
Então, grandes empresas, né, que eu tenho estudado, muitas delas fora do Brasil, mas elas lucram 4,5 vezes mais quando existe um direcionamento ao investir no desenvolvimento humano, ao investir nas pessoas, ao investir em treinamentos, capacitação, conscientização, educação. Então, é algo que agora eu trago um impacto, às vezes, positivo, para que as empresas, de fato, repensem a cultura delas. Porque a família é diretamente afetada. As pessoas no trabalho são diretamente afetadas quando uma pessoa adoece. Não é? Então, imagine se há ali um ambiente de trabalho tóxico, por exemplo. Não é? E assim, infelizmente existe, né? Eu já estive como advogada, então nós vemos ainda muitas condições de trabalho que levam, sim, ao adoecimento, e algumas áreas são mais afetadas. Então, a gente vê um impacto maior na área da saúde, nos hospitais, na área da educação, na área de saúde, na área de segurança, por exemplo, seja pública ou privada. Então, o número de suicídios aumentando. Não é? Então, o impacto é maior em algumas áreas ainda. Instituições bancárias. Isso são números do resultado do meu trabalho. Né? Eu percebi que quanto mais as pessoas têm acesso a outros problemas de outras pessoas, as condições, os fatores estressores são maiores. Porque a saúde, eles estão com sobrecarga de trabalho, jornadas exaustivas, lidam constantemente com morte, com problemas, não é? A educação é a mesma coisa. Nós temos visto ultimamente violência nas escolas, violência física, violência psicológica, medo, insegurança. Não é? Então, isso tudo gera, né, são fatores que levam ao adoecimento. É algo potencializado, vamos dizer assim. E a área da segurança nem se fala. Né? O meu trabalho mostrou também que agentes de segurança de instituições bancárias, instituições públicas, eles trabalham sob o medo, né? Sob ameaça. Então, o que as empresas e as organizações podem fazer? Trazer meios e formas que os acolhem. Não é? É difícil, é desafiador enfrentar? Mas é uma realidade que nós vamos precisar enfrentar. Senão, esses impactos, esses números serão cada vez mais crescentes. Doutora, eu ia fazer uma pergunta, mas a senhora já me respondeu. É importante essa análise que a senhora fez, a solução ou meio para mitigar o adoecimento mental no trabalho, seja ela em local público ou privado. Investir, desenvolvimento humano, né? Capacitação dos servidores. Então, esse seria o caminho a ser encontrado? Sim, com certeza, Carlos, porque é o seguinte, quando nós enfrentamos de forma consciente, não é? E hoje existem formas, existem inúmeros profissionais maravilhosos, sejam de recursos humanos, sejam, né, de gestão de pessoas, de lideranças, que ajudam ali as organizações a entenderem o que ocorre. Né? Então, vamos aqui, não é fugir, não é dizer, eu não tenho nada a ver com isso, não tem nada a ver com trabalho. Ainda que não tenha nada a ver com trabalho, é extremamente importante, hoje, as empresas e organizações, né, sejam elas públicas ou privadas, pensarem as pessoas de forma estratégica para o negócio. As pessoas precisam ser, hoje, ontem e sempre. Né? É interessante que um CEO, né, norte-americano disse isso, e eu acho, a empresa ela pode ser hipertecnológica, ela não precisa nem depender de muitas pessoas ali, mas as pessoas precisam ainda serem pensadas como tal, precisam ser desenvolvidas. E nós vamos ter aí muitos desafios pela frente, Carlos, no sentido de que não será suficiente tão somente a gestão de pessoas, mas o desenvolvimento de pessoas, o que é bem diferente. Gerir pessoas é uma coisa, desenvolver pessoas é outra.
E o desenvolvimento humano, ele é pensado de forma integral, holística, porque nós somos seres holísticos, nós somos seres integrais. Não existe aquela questão de que, Carlos, você vai agora para a Câmara, então largue os teus problemas em casa, seus filhos, sua família, e foque tão somente no trabalho. Isso não existe mais, isso não é sustentável, isso não é humano, e esse tipo de posicionamento não é admitido mais, especialmente as futuras gerações, que vêm muito mais conscientes, né, daquilo que elas querem, daquilo, formadores de opinião, né? Então, nós vamos encontrar grandes desafios no mundo do trabalho. E a educação, capacitação, treinamentos, a cultura humanizada, a liderança consciente, é a liderança do futuro e o futuro das organizações, acredito, no mundo do trabalho. Isso é um desafio de cada um de nós. Provavelmente quando estava nascendo, cada um tem que fazer a sua parte. Todas as instituições têm que fazer a sua parte. Nós estamos fazendo a nossa parte, de estar levando capacitações, levando transmissão de conhecimento e aprendizagem às pessoas. Com certeza. Doutora, como pesquisadora, como a senhora vê a ciência nessas possíveis intervenções? Ótimo. Bom, algo que sempre me incomodou, Carlos, dentro das organizações e depois, de forma muito particular, dentro da academia científica, foi não chegar à sociedade o conhecimento científico. Então, é preciso, né, eu sempre digo, ultrapassar as barreiras das universidades. É preciso. Por quê? Nós temos dados, informações, teses maravilhosas, artigos científicos, uma produção científica, um arcabouço, né, científico enorme dentro das universidades e que muitas vezes não chega na sociedade. Então, não faz sentido nenhum eu escrever a minha tese, eu ter o título de doutora, se eu não voltar para a sociedade todo esse conhecimento. Se eu não aplicar esse conhecimento de forma prática para as pessoas que eu estou vendo aqui, esses números. Não posso me conformar com isso. Nós podemos conformar com isso? Não. Não é? Então, me fez refletir, me fez pensar como eu poderia contribuir, né, como cientista, como pesquisadora e como advogada, porque eu trago a experiência profissional, mas aliar esse conhecimento científico à experiência profissional. Então, eu fui perceber que áreas como, por exemplo, a psicologia organizacional do trabalho, eu precisei me aprofundar nessa área, eu precisei ver saúde e segurança do trabalho, enfermagem do trabalhador, saúde do trabalhador, que é um campo de conhecimento muito importante. Nós temos legislações, políticas públicas de saúde, né, do trabalhador, porém nada específico quanto à saúde mental, e é um grande desafio hoje. E, por exemplo, algumas intervenções científicas validadas, como já disse o Mindfulness, qualidade de vida no trabalho é um campo também a ser investigado, né? Então, as empresas trazerem conhecimento de autocuidado, alimentação saudável, atividade física, dar esse acesso a essas pessoas também, não é? De forma como benefício. Então, reflexões, né? Trazer reflexões de vida. Eu acho que todo esse arcabouço, toda essa abordagem integral é muito importante dentro das organizações. E nós temos, por exemplo, né, a psicodinâmica do trabalho, que eu gosto muito, é outro referencial teórico-científico, interventivo, que traz aquilo que eu já disse, espaços de escuta e fala dentro das organizações. Espaços de escuta e fala. Eu acho, assim, eu acredito que este é o grande cerne. Hoje nós não escutamos o outro, nós não temos tempo de falar com o outro, nós não temos tempo de acolher as pessoas. E esse processo de humanização que eu tanto acredito, eu vejo como uma forma de enfrentar, de começar, assim, eu falo que a cultura nossa é muito resistente, mas nós precisamos começar, dar os primeiros passos.
E todos esses trabalhos científicos que abordaram a escuta e a fala, olha só, parece simples, né? É simples, escuta e fala. Dentro, esse acesso, a pessoa tem um acesso à liberdade dentro do ambiente de trabalho. Foram resultados extraordinários, sabe, Carlos? Assim, foram resultados muito positivos. E as pessoas, elas ficam na empresa, elas não vão embora. Não é? Eu digo muito que existe assim, o bom profissional, o bom trabalhador, ele não pede valorização, ele não pede aumento salarial, ele pede a conta. É simples. Doutora, na minha exposição aqui, eu mencionei 2 eventos que vão abordar a questão do assédio. Hoje, às 14 horas, aqui uma palestra presencial, e também no dia 14 de setembro, às 9 horas da manhã, sobre o assédio, tanto moral quanto sexual. Além disso, eu quero fazer também um convite para a senhora. No dia 13 de setembro, numa quarta-feira, às 19 horas, teremos aqui um evento do Grupo Comunitário de Saúde Mental de Ribeirão Preto. Ele foi criado na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. O seu cofundador é o Dr. Sérgio Ixara, doutor em saúde mental, ali pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, e também coordenador do Hospital Dia, do HC, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. E também criou esse grupo comunitário de saúde mental há 25 anos na cidade de Ribeirão Preto. Então, ele estará conosco nesse dia para fazer uma palestra voltada a estudantes e também a toda a população. A entrada é gratuita e será feito esse evento aqui na Câmara Municipal de Franca, no dia 13 de setembro, às 19 horas, convite que eu externo à senhora, tá? Muito bom, com certeza estarei presente. Com certeza. Doutora, como a senhora vê o futuro do trabalho? Bom, super desafiador, tá, Carlos? Nós temos passado aí por diversas mudanças, né? Novos modelos de trabalho surgiram no momento pós-pandemia, novas relações de trabalho, né? Doutora, home office. Interromper a senhora, eu quero registrar a presença aqui do vereador Marcelo Tide, que está conosco aqui, nesse momento aqui, nos acompanhando a realização desse podcast, prestigiando esse evento aqui. Muito obrigado, vereador. Muito obrigada. Ok, muito obrigada. Então, assim, nós estamos vivendo momentos desafiadores. A pandemia potencializou, acelerou todas essas mudanças, né? Foram muito evidentes os números crescentes do adoecimento, os números crescentes de pessoas, por exemplo, pedindo demissão. Nós tivemos, no ano passado, um número grande, né, de desempregados. Mas, quando fomos ver quais as motivações, 50% das pessoas pediram demissão. Então, movimentos como quiet quitting, que significa demissão silenciosa, é um movimento onde as pessoas, os trabalhadores trabalham ali, mas eles estão ali desengajados, desmotivados, apenas tão somente para receber o salário no final do mês, né? Então, isso não é trabalho, né? Nós podemos ver o trabalho, sim, de forma muito, uma fonte primordial na vida de qualquer ser humano, né? Sem o trabalho, nós nem nos dignificamos, né? O trabalho dignifica. Então, as pessoas, muitas vezes, não querem admitir certas formas ali, muitas vezes de abusos, né? Isso é intolerável hoje em dia. E um ambiente que não oferece condições de crescimento, desenvolvimento, dificilmente as pessoas vão, de fato, permanecer. Então, o número mostrou isso. Então, nós precisamos, todos os envolvidos, né, como trabalhadores, como organização, como empresa privada, como empresa pública, pensar o trabalho naquele significado literal. Construção de identidade, construção de dignidade, construção de saúde, construção de desenvolvimento. E como é que nós vamos fazer isso? Quais as medidas? Começa pela educação.
Eu acredito muito que a educação será um grande passo, não é? A conscientização de que mudou. E isso é uma realidade, não é? A ser enfrentada. O home office, por exemplo, né? Fez com que todos nós nos isolemos nas nossas casas, trabalhamos, né? Vamos dizer assim, tivemos várias funções, domésticas, familiares, trabalho, né? Mas muitas pessoas também repensaram, né, o que vale a pena. Então, o trabalho ele vai ser, vamos dizer assim, fonte, né, de nós repensarmos mesmo como envolvidos e resgatar valores, princípios, porque eu não vejo como algo muito difícil, mas eu vejo algo como desafiador, porque nossa cultura hoje tem perdido muitos valores. Então, nós precisamos resgatar esses valores, sabe? Valores humanos que precisam estar presentes em qualquer relação, seja ela humana, seja ela social, seja ela familiar e pessoal, não é? Somos seres relacionais, essa é a grande questão. Então, o ser humano, ele é relacional, ele é coletivo, então ele precisa estar numa equipe, num conjunto, mas como nós vamos retomar esse sentido? Eu acredito muito numa cultura humanizada, num propósito, porque as pessoas precisam ter sentido, aquele trabalho precisa fazer sentido, aquele trabalho precisa ter significado e propósito. E a liderança preparada para lidar com esses desafios. Doutora, eu vi aqui uma matéria que saiu no veículo de imprensa da capital paulista, que cresceu nos últimos 6 anos. Muitas denúncias, houve uma proliferação enorme de denúncias relativas a assédio nas instituições públicas, né, no âmbito estadual. Então, o caminho seria uma política de desenvolvimento de pessoas, a educação, a humanização, a escuta e fala no ambiente de trabalho. Esse seria o caminho. Sim, eu acredito muito, né, repetindo aqui, porque somos seres relacionais. O ser humano é relacional. Por mais que nós tenhamos aí uma hipertecnologia que nos separa, não é? As redes sociais, o WhatsApp, nós vamos precisar de pessoas, né? Eu falo muito isso. Quem não gosta de pessoas, não tem nem que começar um negócio. Não pode ir para essa área de gestão de pessoas. É super desafiador, é super complexo, mas é possível. Eu acredito muito e tenho esperança que, como humanidade, Carlos, nós não podemos perder este foco, não é? Que nós precisamos de pessoas. E qualquer trabalho, qualquer organização é constituída por pessoas, não é? Então, quando eu falo em assédio, o moral, o que é, né? São práticas reiteradas, dolosamente, a fim de humilhar, perseguir, né, trazer sofrimento para o outro, porque, de alguma forma, é muito subjetivo, super subjetivo, mas, às vezes, as pessoas involuntariamente praticam assédio, né? Mas quem já sofreu assédio sabe e conseguiu ali evidenciar que são práticas de assédio, a longo prazo causa um dano que eu digo que é imensurável. Tá? Às vezes, as organizações perdem pessoas excelentes, bons profissionais, porque a prática ali, vamos dizer, é naturalizada do assédio moral. Isso eu digo colegas e líderes, colegas e colegas, líderes e líderes, né? Não é tão somente hierarquicamente falando, esse relacionamento de assédio ocorre não só de hierarquias, né? Líderes para subordinado, mas em qualquer relacionamento ali, né? No meio ambiente de trabalho. Então, como que eu posso evitar esse tipo de prática? Conscientizando, educando, desenvolvendo. Não tem outro, assim, eu não vejo outra saída. Então, quanto mais nós disseminarmos, fomentarmos medidas de conscientização, de educação no meio corporativo, mais reflexos positivos nós teremos. Porque
É porque eu sou transparente, né? A empresa é transparente, você como líder é transparente, eu como colega de trabalho sou transparente. Eu não tenho... E a vítima, o interessante é o seguinte, é muito difícil a prova. Quando eu fui para o judiciário pesquisar o assédio moral, nós vemos que o assediador, muitas vezes, ele vai fazer algo, não na plateia, ele não vai fazer prova disso, porque ele tem essa intenção de não deixar rastro, não deixar prova. E o que acontece com a vítima de assédio? Ela se isola. Então, os riscos psicossociais, eles podem trazer essa sensibilidade. Opa, o Carlos está muito quieto, ele não é assim, ele é comunicativo, fulano chega, ele sai. Sabe, esse ambiente tóxico que, aos poucos, não é uma prática ou duas, são práticas reiteradas, o assédio. Por isso que ele é adoecedor. Por isso que ele traz tantos danos de ordem física, psicológica, de ordem emocional. E é onde porque nós não ficamos doentes, né? Nós não adoecemos da noite para o dia, Carlos. É um processo. Por isso que é legal você prevenir, a empresa detectar antes, os líderes detectarem antes, de forma a evitar, né, esses números, de forma a evitar o impacto na família, de forma a evitar o impacto na sociedade, não é? Que são impactos que nós não conseguimos nem mensurar. Com certeza, doutora. Nós já estamos caminhando para o final do podcast. É um assunto muito importante, que merecia muito mais tempo para ser discutido, abordado aqui, mas temos o tempo aqui na TV Câmara. Doutora, qual o trâmite atual do projeto de lei 3.588 de 2020, que a senhora tem conhecimento, e o que a senhora entende que possa ser mudado após a aprovação do projeto? Certo. Bom, ele passou sem qualquer... Esse projeto de lei passou pela Comissão de Seguridade Social em 2021, né, nós estamos, há 2 anos atrás, sem quaisquer emendas, né? O parecer do deputado Luciano Dutti, à época, foi favorável pelo trâmite, pela aprovação do projeto. E eu estou aguardando agora a Comissão de Justiça e Trabalho para que seja analisado. Certamente, eles trarão algumas emendas, porque é uma comissão já especializada, né, dentro do direito do trabalho, que vai ser ótimo. E multiprofissional, porque quando nós falamos em saúde mental do trabalho, não é, Carlos? É um conhecimento multidisciplinar, interdisciplinar, como eu disse. É saúde do trabalhador, é psicologia organizacional, é a medicina do trabalho, é a engenharia do trabalho, é a ergonomia, ou seja, são conhecimentos múltiplos que, quando relacionados, quando complementados, não é? Porque não é só o direito aqui vai precisar, de fato, de outras áreas do conhecimento para que sejam desenvolvidas as normas técnicas relacionadas às normas regulamentadoras, né, da ANR referente ao risco psicossocial. Então, eu espero, assim, de maneira muito favorável, a beneficiar a sociedade, a beneficiar as organizações, aos trabalhadores e, especialmente, a conscientização. Eu acredito que seja uma norma técnica regulamentadora que trará medidas preventivas. O foco aqui é a prevenção. Não é esperar o dano. O dano nós não conseguimos, muitas vezes, remediar, não é mesmo? Mas a prevenção é sempre o caminho. Então, o que eu espero são medidas promocionais, preventivas, de educação, que possam auxiliar a todos os envolvidos. Perfeito. Eu gostaria até de parabenizar a senhora pela pesquisa realizada ali no seu trabalho na USP de Ribeirão Preto, que serviu de base para o projeto de lei apresentado pelo deputado federal, ex-deputado federal Alexandre Padilha, hoje ministro de Estado, no ano de 2020. Meus parabéns, viu, doutora? Eu que agradeço, Carlos. Para mim é um imenso prazer estar aqui com você, falando um pouco sobre esse projeto e conscientizando o que é mais ainda e trazendo ciência, né? Validando, a ciência validando também os dados, as informações, as fontes, e que nós possamos juntos, porque ninguém faz nada sozinho, possamos juntos, sim, evoluir, crescer, progredir na sociedade e trazer aí formas que possam auxiliar a todos.
Obrigado, doutor. Só deu início ao enriquecimento do debate sobre saúde mental, que começou hoje, né, aqui pela Escola Legislativa, que vai continuar nas próximas semanas com os próximos eventos aqui nesse espaço da Escola Legislativa. Muito obrigado. Já são 10 horas e 54 minutos. Estamos caminhando para o fim do podcast. A senhora quer fazer uma consideração final? Pode ficar à vontade, doutora. Bom, Carlos, para mim é super desafiador, né? Porque há 3 anos, assim, eu deixei, né, um pouco a advocacia. Eu advogo hoje, mas muito mais no preventivo, né, no consultivo. Eu gosto muito da prevenção como medida a impactar de forma, né, favorável, de forma positiva, as pessoas, a sociedade. Então, para mim, esse projeto de lei é um sonho. É um sonho, porque quando eu entrei em contato, né, ali no Congresso Nacional, e o deputado Alexandre Padilha logo me respondeu, aprovando, para mim, eu disse, não vai ser fácil. E não é fácil. Mas eu acredito muito em movimentos conscientes que nós já temos visto, graças a Deus, de mudar as formas, mudar o olhar, mudar a mentalidade, o mindset, mudar a cultura. Então, esse é, para mim, um desafio, mas é um desafio que eu vou até o fim. Então, eu acredito muito, assim, pessoas como você, que me deram acesso, abertura, né, para apresentar. E nós vamos juntos, nós somos coletivos, não há como fazer nada sozinho. Então, por isso, agradeço demais, tá, estar aqui. E espero vê-lo em breve aí, com certeza eu virei, né, nas próximas apresentações aí, nessa Semana de Saúde Mental, depois com o professor da USP, né, eu fiz medicina lá na Faculdade de Medicina, então são pessoas maravilhosas, muito capacitadas, que têm muito a contribuir com a sociedade. Com certeza, a senhora estará conosco nas próximas oportunidades, com certeza. Muito obrigado pela sua iniciativa científica, também do deputado federal Alexandre Padilha, pela iniciativa parlamentar sobre o assunto. Então, às 10 horas e 56 minutos, encerra-se o presente podcast, que contou com a participação da convidada, a doutora Thaisa Leal, advogada e pesquisadora. Agradecemos a todos que nos acompanharam nessa jornada pela TV Câmara e também pelas redes sociais. Muito obrigado, até a próxima. Escola do Legislativo, conhecimento, pesquisa e educação continuada.